Queria falar hoje um pouco sobre planejamento urbano e que em Florianópolis hoje tem um sério problema porque a legislação que existe hoje acaba orientando a cidade para o crescimento urbano, que é diferente de desenvolvimento urbano. Esse crescimento traz problemas sérios no nosso cotidiano e o principal dele hoje, sentido pela população, é o problema da mobilidade. Nós temos sérios problemas de mobilidade e que o crescimento não ajuda a resolver. Nesse sentido, hoje eu gostaria de conversar principalmente sobre a ideia de um planejamento orientado pelo transporte. Ou seja, a gente ocupar o território de Florianópolis a partir da ideia de onde você pode acessar o território a partir do transporte coletivo, do sistema cicloviário, bicicletas, do sistema hidroviário que nós não temos, o transporte marítimo e mesmo a pé. A partir dessa lógica, nós inverteríamos a pressão sobre a necessidade da prefeitura de implantar caros infraestrutura urbana, como viadutos, elevados, pontes, avenidas, etc. Para isso é preciso a gente fortalecer o nosso órgão de planejamento, o IPUF, que foi desmantelado nos últimos governos e que, de certa forma, perdeu a sua capacidade de pensar sobre o nosso território. Então, cada ideia que chega em Florianópolis acaba sendo assumida como uma grande ideia, mas o poder público, ele mesmo não tem capacidade crítica mesmo, porque o seu órgão que deveria dar assessoria ao executivo foi esvaziado, foi desmerecido, apesar da existência de técnicos com muito gabarito nesse órgão. Então, fortalecer o IPUF. Mas, além disso, é preciso criar em Florianópolis o que eu chamaria de um sistema municipal de mobilidade urbana. Esse sistema municipal de mobilidade urbana teria pelo menos 3 elementos. Teria a constituição de um Conselho Municipal de Mobilidade, que substituiria o Conselho de Transporte, seria um conselho paritário, seria um conselho que teria representantes da sociedade civil e que poderia garantir a continuidade das políticas públicas, independente da mudança do prefeito. É preciso que esse conselho seja guiado por um plano construído coletivamente, que seria um plano municipal de mobilidade, integrado a um plano metropolitano. E esse plano nos ajudaria, nós, quando eu falo população de Florianópolis, a resolver a médio e longo prazo o problema da mobilidade. E um terceiro elemento, que é essencial, que é a constituição de um fundo municipal de mobilidade urbana, que teria recursos vindo de diversas fontes, como retorno do IPVA, como recursos da Zona Azul, de publicidade em ônibus, etc. e tal. Todo esse sistema precisaria pensar todas essas modalidades de transporte que nós temos. Privilegiar o sistema de transporte coletivo, que precisaria ser financiado pelo conjunto da sociedade, porque a mobilidade é um direito constitucional e precisa ser entendido a partir da ideia de um direito do cidadão e não de um cliente usuário. É preciso que a sociedade tenha noção disso. Um sistema cicloviário que seja integrado nele próprio, mas também integrado com o sistema de transporte coletivo, que nós chamamos de intermodalidade, ou seja, você muda a forma como se locomove de bicicleta para ônibus, de ônibus para carro, de carro para bicicleta, de uma maneira facilitada. De um sistema hidroviário, que nós chamamos aqui correntemente de transporte marítimo, mas não é só transporte marítimo em Florianópolis, porque nós temos lagoas, temos lagos, e que precisa ser estruturado a partir da ideia da integração. Para um usuário do sistema de transporte de barcas na costa da lagoa, precisa estar integrado também com o sistema de transporte coletivo. E construir a cidade, orientar a construção da cidade a partir da ideia da proximidade, para que a gente tenha cada vez menos necessidade de usar transporte, que a gente possa fazer as coisas a pé ou de bicicleta, e assim a gente transformar as necessidades de locomoção cada vez menor. Transporte não motorizado, ciclovias, transporte coletivo, seja rodoviário, seja marítimo, são elementos essenciais de um plano municipal de mobilidade urbana.